Eu quero ler com os irmãos aqui no livro de Gênesis, né, no capítulo 22 e o versículo 1, amém? Eu quero que todos aí abram as vossas Bíblias aí e vamos assim acompanhar a leitura da palavra do Senhor Deus, amém? Que diz a palavra do Senhor dessa forma, amém? E aconteceu depois destas coisas, né, que tentou Deus a Abraão e disse-lhe, Abraão, e ele disse, eis-me aqui. Irmão, deixa eu voltar aqui, né? Tentou Deus Abraão e Deus atenta a ninguém, irmão, amém? E Deus atenta a ninguém. Olha, irmão, tem muitas coisas que o diabo pega, né? As coisas de Deus e inverte, né? Porque quando o Senhor tentou Abraão, foi provando Abraão. Deus quer dizer que ele provou Abraão, irmão. E ele foi, né? E disse, eis-me aqui, né? Glória a Jesus. E disse-lhe, toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, né? Aleluia, que ama, e vai a ti a terra de Moriá, e oferece ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direis. Irmão, aí já foi uma ordem do Senhor Deus. A ordem do Senhor é para ser cumprida, né? Porque ele deu uma ordem a Abraão e Abraão cumpriu. Porque Abraão foi abençoado. Porque Abraão obedeceu os mandamentos do Senhor. Às vezes eu estou convidando aqui, irmão, para que você faça a ordem e o mandamento do Senhor e você não está nem aí. Amém? Glória a Jesus. Quando ele diz, ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura, a todo mundo e a toda criatura. Amém? Quem crê e for batizado será salvo, e quem não crê será condenado. Essa é uma ordem. Será que você está cumprindo a ordem do Senhor? Ou será que você tem vergonha ou está impedido por alguém de pregar a palavra do Senhor? Irmão, ninguém pode impedir o teu cântico. Amém? Ninguém pode prender a tua voz. Amém? Porque Abraão, ele recebeu muitas bênçãos do Senhor. Mas por quê, irmão? Porque ele obedeceu em tudo ao Senhor Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E aqui, irmão, no capítulo 22, né? Aleluia. E o versículo 3 diz assim: então se levantou Abraão pela amanhã, de madrugada, e abadou seu jumento, e tomou consigo dois de seus moços, Isaque e seu filho, o seu filho, e fendeu-lhe lenha para o holocausto, e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe disseram. Amém? Ele não contou conversa, irmão. Abraão já foi destinado àquele lugar, né? Aleluia, com dois empregados, né? E com Isaac, seu filho, e com ele 4 pessoas ali fazer aquela oferta, né? Ao Senhor. O Senhor pediu e Abraão assim deu ao Senhor Deus, né? O que Deus tinha pedido. Irmão, eu creio que é muito difícil e está mais difícil ainda para nós receber milagre, porque às vezes Deus pede uma mínima coisa para que você faça e você às vezes se priva das coisas do Senhor Deus. Amém? Quando o Senhor ele manda tu pregar e tu não prega, e quanto mais o Senhor pediu um teu filho, né, em holocausto, né? Às vezes a gente perde um filho, irmão, né? E às vezes a gente chora e às vezes se desespera e às vezes diz que Deus não está conosco, né? Assim, aleluia. Mas Abraão, ele mesmo ia matar o seu filho, né? Ele mesmo ia sacrificar o seu filho, irmão. Você já pensou? Você criar um filho, aquele filho que você ama, como diz aqui a palavra do Senhor, diz que Abraão amava o seu filho. Glória a Jesus. Mas para Deus, irmão, Abraão não negou. Para Deus, Abraão não fez, aleluia, nenhum arrodeio, né? E ele obedeceu a Deus, mas, irmão, quando eu e você obedece a Deus, alguma coisa de bom vai acontecer. Amém? Porque Deus, irmão, ele vela com a palavra que falou, né, sobre a minha vida e a tua vida. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Né? Não temas, né, porque eu sou contigo. Não tema, porque eu sou teu Deus. Não tema, irmãos, o Senhor está te mandando. Faça algo para agradar a Deus. Amém? Porque às vezes você passa problema, passa luta, passa dificuldade e não sabe às vezes por que passa. Às vezes porque Deus está te mandando tu fazer algo e tu não faz, irmão. Aleluia. Deus quer de um jeito e você vai fazer de outro jeito.
mas não foi o caso de Abraão. Não foi assim que Abraão se procedeu. E no versículo, aleluia, e no versículo, glória a Jesus, 3, né, irmão? Glória a Deus. E o versículo 4, né? Glória a Jesus. E diz, ao terceiro dia, levantou Abraão aos seus olhos e viu o lugar de longe, né? Deus, quando pediu, já mostrou o lugar que devia ser feito o sacrifício. Amém? Às vezes Deus você tem se levantado, tem orado, Deus tem te mostrado e você está sem coragem. Ou você, aleluia, não quer tomar a sua atitude de cristão. Amém, irmão? Irmão, a coisa melhor que o homem faz é saber que Deus gosta de um homem que tenha atitude de cristão. Aleluia. Porque muitos daqueles homens de Deus recebeu a vitória. Né? Muitos foram, aleluia, cheios do Espírito. Muitos tiveram as suas bênçãos, né, concedidas. Porque eram os homens de atitude. Deus falava e o homem obedecia. Aleluia. Irmão, por que eu estou aqui na rádio hoje fazendo esse programa? Porque eu obedeci ao Senhor. Amém? O Senhor mandou que eu pregasse, né, a palavra dele em todas as nações. Eu digo, como, Senhor Jesus? Aleluia. Aí ele diz, esforce e tenha de mão, porque eu vou te ajudar. E eu me esforcei, irmão, para estar aqui nessa rádio. Ó, irmão, há muitos anos, né, eu creio que, eu não vou afirmar bem, né, mas eu creio que até antes de eu aceitar Jesus, né, eu já me via numa rádio pregando, né? E, por sinal, eu preguei em alguma rádio por aí, mas, glória a Jesus, eu não sabia que o Senhor ia me dar esta rádio, né, de presente para mim anunciar o Evangelho. Glória a Jesus. E eu fui obedecendo em tudo. Irmão, eu tive percas, né, glória a Jesus, na minha vida. Tanto, aleluia, material, que eu tomo como às vezes espiritual, né, glória a Jesus, e como também carnal, os irmãos estão entendendo o que eu estou falando, mas eu, glória a Jesus, me afastei por um pouco de tempo, né, chorei, lamentei, aleluia, mas continuei servindo a Deus, porque eu não posso voltar mais o que eu era, eu não posso voltar mais para o Egito, amém? Egito não é lugar de cristão que conhece a palavra de Deus não, irmão, amém? O Egito, irmão, aleluia, é para aquelas pessoas que não querem compromisso com Deus, amém? E Abraão, irmão, ele não contou história mais a ninguém, ele fez o que o Senhor mandou, amém? Se fosse outra pessoa, ia chegar na congregação, ia chegar no seu vizinho, né, chorando, se lamentando, porque Deus me deu o meu filho e agora quer matar, e agora Deus, ele não foi isso, irmão. Abraão, ele ficou em silêncio, né, aí ele não disse nem a seu filho Isaque, amém, no momento não, irmão, glória a Jesus. E no versículo 5, né, do capítulo 22 de Gênesis, irmão, diz aqui a palavra do Senhor, e disse Abraão a seu moço, ficais vós aqui com o jumento e eu e o moço iremos até ali. E havendo adorado, tomaram a voz, amém? Tornaremos a voz. E adorou a Deus Abraão, é isso que eu estou dizendo. Abraão adorou, aleluia, glorificou e agradeceu a Deus pelo tempo que Isaac estava com ele na terra. Pensando Abraão, né? Aleluia, pensando Abraão que ia acontecer algo, glória a Jesus. Mas Abraão tinha fé, meu irmão. Abraão acreditava no Deus que servia, aleluia. Abraão servia a Deus, não era porque via alguém servindo, como a gente vê muitas pessoas, né, querendo invocar o nome do Senhor de toda maneira, vê eu servindo, vê você servindo, aí diz também eu sou crente e quer ser mais crente do que você, mas Abraão não, irmão. Abraão era um homem que ele fazia a obra do Senhor de verdade e com sinceridade, amém? Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Glória a Jesus. E aqui no capítulo 22 de Gênesis, e o versículo 6 é assim, e tomou Abraão a lenha do holocausto e pôs luz sobre Isaque, seu filho, e ele tomou o fogo e o cutelo, né, nas suas mãos, e foram ambos juntos, né, irmãos? Aí já estava se passando algo na mente de Isaac, aleluia. Isaac já estava ali, né, já meditando o que vai acontecer, aleluia. O que é que está acontecendo com meu pai, né? Isaac pode ter pensado essas coisas, e Abraão ali, eu creio que chorando por dentro, né, irmão? Aleluia. Abraão, eu creio que ali ele estava, né, emocionado, né, e também chocado, aleluia,
pelo o que ele ia fazer, mas era a ordem de Deus, irmão. Irmão, olha lá, aleluia, porque, aleluia, eu vou tornar a repetir, dizer, porque às vezes eu e você não recebem bênção de Deus, irmão. Abraão fez um grande sacrifício desse, né, para obedecer a palavra do Senhor. E às vezes o Senhor só pede que você pregue a palavra, que você ganhe alma para o reino dele, que você louve aqui na rádio, que você manda uma mensagem, e você não faz nada para Jesus, amém? E como é que eu e você quer receber bênção e vitória? Irmão, nós não somos obedientes, né? Glória a Jesus. Será que nós estamos obedecendo a palavra? Por que os milagres não acontecem mais? Né? Porque as pessoas não são mais batizadas com o Espírito Santo. O povo está desobediente, irmão. Amém? Aleluia. O povo de Deus está se perdendo porque não tem mais conhecimento da palavra, né? Aleluia. Os pastores se embruteceram, os ministros não estão ministrando como ministrava os homens de Deus. Não tem mais a fé que os homens de Deus tinham no antepassado. Mas porque Deus mudou? Deus mudou, Deus ele continua o mesmo, irmão. Nós foi quem mudamos, se a gente se unisse, se ajuntasse todos para invocar o nome do Senhor, né? Como Elias fez ali, glória a Jesus, né? Com aqueles 450 profetas de Baal. Ali convidou o povo e mandou invocar o nome do Senhor. Glória a Jesus. E eu estou te convidando nesta tarde, irmão. Às vezes você ouve a rádio, hoje, amanhã não, né? Às vezes você pega o aplicativo, não manda para uma pessoa. Se você tem um vizinho onde você está, você não participa com ele, né? Às vezes Deus diz assim, aleluia, mande um louvor aí para a rádio, você se priva e não manda. Aleluia, faça a minha obra com esse pastor que está anunciando, você não faz. Ou com outras pessoas que estão ao seu redor, e você não faz nada que Deus te manda. Aí você quer ver milagre. Aí eu quero ver milagre, irmão. O milagre só vai acontecer quando eu e você obedecer de verdade, amém? Tem que ser sincero, irmão. Aqui não tem rodeio. Eu não prego a palavra do Senhor com arrodeio. Sabe por quê? Porque não adianta eu aumentar e nem diminuir a palavra do Senhor. Porque o diabo, ele brinca, né, com as coisas de Deus. Mas eu não brinco, irmão. Mas vê o preço que Satanás paga pela, aleluia, pela zombaria que ele faz com nós. Amém? E eu quero dizer que aqui no capítulo 7, irmão, diz aqui a palavra do Senhor. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse, meu pai. E ele disse, eis-me aqui, meu filho. E ele disse, eis aqui o fogo, e eis a lenha, mas aonde está o cordeiro para o holocausto? Aí, irmão, aí Isaque desconfiou. Aleluia. Isaac já desconfiou, né? Aleluia. Cadê o cordeiro, né? Abraão já preparado, irmão. Abraão já estava armado. Amém? Abraão já estava já prontinho. Aleluia. Para, aleluia, acabar com a vida de Isaac. Mas, aleluia. Irmão, não temas. Irmão, não temas, aleluia, o que Deus te mandar. Amém? Aleluia. Aleluia. Se Deus está te querendo algo, que você faça algo, irmão, faça. Porque Deus, ele quebra, irmão, toda maldição, ele quebra todas as correntes, ele quebra todos os ferrolhos, ele despedaça todos os ferrolhos de bronze, todos cadeados, para te libertar, irmão, e para te dar vitória. Amém? Não temas, porque o Isaac, ele desconfiou do pai, né? Disse, pai, está o fogo, está o cutelo, está a lenha e o cordeiro. Aí, olha o que Abraão falou, meu irmão. Abraão, homem de Deus, homem de fé, homem que a gente temos que tomar referência dele e tentar imitar Abraão, mesmo imitar, amém? Mesmo que a gente não faça como Abraão fez, mas vamos imitar, né, irmão? Porque você matar um filho seu é coisa, né, é demais, né? Mas para nós, mas para Deus é coisa de menos, amém? Mas Deus não queria que Abraão fizesse isso. Deus só provou Abraão, amém? Glória a Jesus. Deus sabia a fé de Abraão, mas para que todos vejam, né, que aqueles moços que foram com Abraão, veja o que Deus fez na vida de Abraão, e Deus era com Abraão, Deus mostrou, amém? E diz aqui a palavra do Senhor, está escrito aqui, eu posso ler e afirmar com toda segurança, né? Glória a Jesus. E o capítulo 22, versículo 8 diz assim, e disse-lhe Abraão, Deus proverá para si, né, o cordeiro para o holocausto, meu filho, né? Assim, aleluia, caminharam ambos juntos, né? Deus proverá o cordeiro e eles foram juntos, porque foi Abraão
fazer o holocausto e Deus ia prover o cordeiro, irmão. Olha a fé do homem. Amém. Olha o destaque de Abraão diante de Deus. Amém. Irmão, a coisa, aleluia, com Abraão era estreita. Amém. Abraão não arredava a sua fé de Deus um só, aleluia, 1 centímetro. Abraão era um homem, aleluia, que andava, aleluia, debaixo da obediência do nosso Deus. Aleluia. E calabassuri andahai. Aleluia. De calabaxaracaçupiana. Aleluia. E a obediência de Abraão foi comovendo o coração de Deus, né? Abraão, quando disse, meu filho, o cordeiro Deus proverá, Abraão disse para, aleluia, Deus proverá para si o cordeiro, para o holocausto, meu filho, aleluia. É como Abraão estava dizendo, Isaac, não se preocupe, Isaac, não se preocupe, aleluia, porque eu e você estamos nas mãos do Todo-Poderoso, aleluia. De la baixada caçuria de camanavia, seimanaia. Aleluia, o cordeiro, aleluia, aonde está? Glória a Jesus. Será que eu, e será não, irmão, você e eu fazia? Imagine só, aleluia, você e eu fazia o que Deus mandou? Fica a resposta dentro de você. Se você quiser falar para alguém que está do seu lado aí, né, você fale a verdade, não minta. Amém? Glória, você e eu não estamos fazendo as coisas mínimas, irmão, para agradar a Deus, para fazer a obra de Deus, quanto mais, aleluia, uma obediência dessa, aleluia. E eu quero ler o versículo 9 do capítulo 22 de Gênesis, amém, aleluia. E viraram ao lugar, o lugar que Deus lhe tinha de sérios, né? E edificou Abraão ali um altar. E pôs em redor a lenha e, aleluia, e amarrou a Isaque, seu filho, aleluia, e deitou sobre o altar, em cima da lenha. A Isaque agora reconheceu, eu vou agora ser morto por meu pai, né? Eu acho que Isaque ali com o olho arregalado para Abraão, Abraão já preparado com o cutelo na mão, o machado na mão, para largar no meio da cabeça de Isaque ou cortar o seu pescoço, aleluia. Isaque olhou, aleluia, para Abraão, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, deitou sobre a lenha, aleluia. E, aleluia, e estendeu Abraão a sua mão e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Aleluia, irmão, olha que coisa, né? Olha que mensagem. Uma mensagem, irmão, poderosa. Aleluia. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde o céu e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: eis-me aqui. O 12 diz assim: então disse-lhe: não estenda a tua mão sobre o moço e não lhe faça nada, porquanto agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu filho, o teu único, amém? Aleluia. Veja o que aconteceu na vida de Abraão, né? Porque Abraão era um homem destemido e abençoado, irmão. Está aí, né? Uma prova aí que Abraão foi temente a Deus. Está aí uma prova que Abraão não negou nada para Deus, né? Glória a Jesus. Nós vamos, irmão, aleluia, tentar obedecer a Deus. Amém? Menos nas mesmas coisas, glória a Jesus, para que Deus tenha misericórdia do povo. Amém? O povo está sofrendo por causa das obediências, porque não quer buscar o conhecimento. Amém? Porque não quer obedecer a santa e a gloriosa palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Mas que Deus nos ajude. Aleluia. Que Deus tenha nas suas mãos, aleluia, e com seu poder e tenha misericórdia de nós. Amém? Que nós venhamos ter a fé, que nós venhamos orar, pedir um pouco, aleluia, de fé. Que Deus acrescente e aumente a nossa fé, para que a gente esteja fazendo a vontade do Senhor. Amém? Que Deus abençoe a todos os ouvintes, né? Glória a Jesus, seja, né, imitadores das coisas boas, né?
glória a Jesus, imite as coisas boas que o Senhor, glória a Jesus, né, preparou para nós, amém? Louvado seja o nome do Senhor, porque, irmão, o que a gente está vendo de ruína na face da terra, o que a gente estamos contemplando, né, aleluia, o inimigo devorando com as vidas, né, lançando aí o homem, né, glória a Jesus de toda maneira, glória a Deus, né, no chão e pisando em cima. Mas Deus, ele quer levantar o homem do chão. Deus quer ainda ter um contato com o homem, glória a Jesus. Como Deus falou, né, glória a Jesus com Moisés, ali, glória a Jesus no Monte Horebe, né? Glória a Jesus, quando Deus manda Moisés tirar a sandália dos pés, que o lugar era santo, porque Moisés era um assassino. Amém? Moisés era cheio de pecado, mas Moisés foi um homem que transgrediu a lei de Deus, né? Aleluia, mas ele voltou à obediência e ganhou muito favor e misericórdia do Senhor. Que Deus abençoe, né? A mensagem aqui é essa, né? Vamos obedecer ao Senhor. Vamos continuar na pisada do mestre. Vamos continuar dizendo que ele é grande e ele é tudo em nosso meio. Amém? Deus abençoe. A paz do Senhor para todos.